Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Nina. Boa noite, Jéssica. Natércia. Sejam bem-vindas. Hoje o nosso bate-papo será sobre o período gestacional, sobre a gestação e a psicanálise. Vamos bater um papo e refletir um pouco sobre esse momento que tem uma importância fundamental na vida da mulher, principalmente, mas vamos entender que não é só da mulher, mas sim do homem também. Boa noite, Milena, Marlúcia, Rafael, Jane, Ivani, sejam todos bem-vindos. Vou me apresentando para quem ainda não me conhece, até que o pessoal vá chegando para que a gente possa bater esse papo. Então, toda e qualquer dúvida que vocês tenham em relação à gestação, vamos falar aqui, é claro, do emocional, né? Não vamos falar de nada fisiológico, que é do ponto aonde eu me proponho a falar. Então, minha fala vai ser a partir da psicanálise, ok? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica, sou psicoterapeuta, falo a partir da psicanálise, o modo como eu conduzo a minha visão do ser humano e também as análises clínicas que eu promovo, né? Eu atendo em uma cidade no interior de São Paulo, chamada Potirendaba, uma cidade pequenininha, de interior, e também uma cidade mais próxima, um pouco maior, que é São José do Rio Preto. Promovo grupos de estudos em psicanálise online, quem tiver interesse, depois eu passo mais informações por inbox. Também sou coautora do livro Psicanálise do Acolhimento. Falamos do acolhimento em diversas perspectivas, são 14 autores. Também quem tiver interesse em adquiri-lo pode entrar em contato por inbox. Bom, um bom público já chegou. Acredito que a gente possa, a partir daqui, vamos falar sobre gestação, sobre o emocional da mulher, da família, das pessoas que vivem essa gestação em conjunto, né? Vamos pensar a partir daí. Então, qualquer dúvida, vocês podem já ir formulando as perguntas, situações, próprias experiências, para que a gente pense, ok? Boa noite para quem chegou agora, sejam todos bem-vindos. Bom, eu quero iniciar a nossa fala de hoje por um aspecto muito importante. O período gestacional é um período muito conflituoso para a mulher, por diversos pormenores que nós vamos conversar ao longo desse bate-papo. Um deles é que, seja consciente ou não, o momento em que eu estou esperando uma vida, em que eu estou gestando um bebê, né? Esse momento é um momento conturbado, internamente e, em alguns casos, também externamente. Por que eu digo isso? Seja consciente ou inconscientemente, você vai entrar em contato com a sua primeira experiência, não como mãe, mas como alguém que recebeu esse cuidado materno. Não tem como eu me tornar mãe e não entrar em contato com a mãe que eu tive ou com a função materna que eu recebi. Por que eu digo que às vezes é conturbado? Porque se essa primeira experiência ela não foi o mais adequado possível, se ela não foi o mais sensível possível, se eu não conseguir me sentir amado e querido, eu posso encontrar uma dificuldade que talvez eu não pensaria em ter quando eu vá me tornar essa figura. Quando eu vá entrar nessa função, quando eu vou adquirir essa função, que é a maternagem, né? Quando eu vou adquirir essa questão da maternagem, necessariamente eu acabo encontrando em mim o que eu tive, né? Experiências. Quando a gente vai lidar com algo que é novo, com algo que é diferente, existe uma tendência que nós tentamos se sentir seguros ali.
Como que a gente vai se sentir seguros? Tentando ver o que eu já vivi, tentando assimilar algo mais próximo do que eu já vivenciei, do que eu já experimentei aquilo. Então, é por isso que nós vamos buscar nessa primeira experiência, que é lá atrás, que é anteriormente, quando nós nos encontramos com a maternagem, que é com a função materna. Por que eu vou usar aqui a expressão função materna? Porque nós vamos entender que quem vai estar nesse período gestacional não necessariamente vai conseguir cumprir com a função materna após o nascimento. Não necessariamente. Quando nós pensamos na gestação, nós imaginaríamos o natural seria que existisse uma função paterna presente para que pudesse dar um suporte, para que pudesse ambientalizar a função materna, essa mãe, essa descoberta, né? Porque tudo muda, o teu corpo muda, o teu humor muda, você começa a pensar se vai dar conta ou não, né? Será que eu vou dar conta de cuidar, de educar, muitos até têm a questão do sono, né? Muitas mulheres nesse sentido. Eu tenho muito sono, será que eu vou dar conta de acordar quando o bebê acordar? Então, é uma avalanche de incertezas, de dúvidas, né? O que é isso? É novo? Eu não sei. Será que eu vou conseguir ser uma boa mãe? Será que eu não vou conseguir ser? Então, nesse momento, é importante que se tenha uma família presente, né? Que se tenha principalmente uma função paterna presente para que possa acolher essas angústias da mãe. É muito diferente quando você tem um companheiro, alguém que cumpra com essa função paterna, que te promova esse ambiente acolhedor, sabe? Que divida essa angústia com você e que não te deixe só como mulher gestante sozinha. Uma gestação é uma gestação do casal. O homem também vai passar por um momento, não com a dimensão da mulher, porque sente o bebê, porque vive o bebê, porque tem questões físicas que estão ali te mostrando o tempo todo, não é? Que tem uma vida dentro de você. É um pouco diferente para o homem, mas também é um processo de maturação, é um processo de um certo tipo de preparação emocional também, né? Será que vamos dar conta? Essa questão de preparar esse ambiente, sabe? Então, para ambos, né? Para o casal que conscientemente decide que é um momento certo de trazer ao mundo uma criança, que tem essa concepção do que vão ter que abrir mão ou não, né? Esse seria o natural, esse seria o saudável, né? Pensamos, planejamos e, enfim, desejamos, de certa forma, que essa criança venha e que nós cumprimos com essa função paterna e materna juntos, não é? É um complemento, não tem como separar e viver cada experiência separadamente, pensando num conjunto do que uma criança precisa. Ok, até aqui? Vamos para uma outra questão, então. Então, pensamos, até agora, o que nós colocamos? A importância da função paterna. É importante que eu tenha uma função paterna com a função materna, certo? Quem vai exercer essas funções? Não sei. Eu ainda não sei quem vai fornecer essas funções, porque não necessariamente, por você ser pai e mãe biológica, vai fazer com que você cumpra com essa função. Um outro dilema que nós encontramos também na gestação é uma mudança. É uma questão de eu abrir mão de várias coisas. Você abre mão de um corpo, você abre mão de coisas que você se alimenta, coisas que você gostava e deixa de gostar. Você abre mão de um humor, você abre mão do seu tempo, você abre mão de uma disposição, de uma energia, tanto emocional como também física, para aquele momento, porque é uma mudança constante, não é? São questões que, se nesse momento eu estou me sentindo angustiada, se eu estou sofrendo com esse processo, é importante que eu busque uma ajuda profissional para eu poder entender. Porque, como eu te disse, você vai entrar em contato com a sua primeira experiência, que não é a de mãe, mas é de quem recebeu essa mãe. E se eu tive um conflito com essa mãe, surge a questão: será que eu vou reproduzir? Será que eu vou ser como ela? Entendem o que eu quero dizer?
Vocês podem mandar situações e questionamentos a partir da minha fala e vice-versa também, né? Eu quero realmente uma interação com vocês nessa proposta. Foi uma proposta que algumas de vocês me sugeriram para trazer aqui. Então, existem várias questões que muitas vezes são tidas como frescura, né? Ah, você tá grávida e isso é normal, sentir isso. Nem tudo é normal. Se eu estou... essa montanha-russa do sentimento, isso é natural, porque os hormônios ficam à flor da pele por esse período gestacional mesmo. Mas existem algumas questões que não é só dali, mas sim de tudo que o cerca. Por exemplo, se quem vai cumprir com a função paterna, no caso, né, espera-se que o pai biológico cumpra, ou se ele não cumpra, as questões que cria na própria mulher. Se a mulher acaba tendo que abarcar não só com as questões emocionais e a mudança do corpo, mas a questão financeira também com essa criança. Então, são várias coisas que é preciso pensar para um depois. E que às vezes algumas mulheres acabam sendo impedidas por ter que planejar, por ter que se antecipar e por estarem sozinhas nessa gestação, nessa criação, de não curtirem aquele momento, de não entenderem que a gestação é como se fosse uma preparação gradual para uma mudança brusca, que pode ser boa ou não. Não dá para saber, não é? Por que eu digo que não dá para saber? Porque senão nós não teríamos mães biológicas que abandonassem seus filhos. Então não dá para saber que tipo de sensação é aquela. O que acontece depois que se tem um nascimento? Tem algumas pessoas comentando, isso já é muito bacana. E boa noite para quem chegou agora. Eu vou partir para as perguntas de vocês para a gente ir expandindo gradualmente a partir daí. Boa noite, Renata. A Renata, ela trouxe uma questão que não tem muito a ver com a questão da gestação, mas tem a ver com essa pré-gestação que a gente também vai falar sobre isso. Então, assim, tá correlacionado. Ela disse sobre a pergunta, né? Você pode falar um pouco sobre o medo de engravidar? Esse medo, ele pode aparecer anteriormente e pode aparecer durante a gestação. Que é como eu disse no início. Quando a gente quando a gente decide, ou quando acontece, ou quando eu tento planejar, mas eu tenho medo sobre isso, sobre o fato de engravidar, eu preciso primeiro entender como foi a minha relação com a minha mãe, com a função materna, com quem cumpriu com essa função, ou se foi uma outra pessoa, né? Por mais que eu tenha uma pessoa, vamos usar um exemplo simbólico para a gente tentar entender. Vamos supor que uma mãe biológica não deu conta de criar aquela criança. E quem criou aquela criança foi uma avó. Não sei por que motivos, mas quem acabou criando aquela criança foi a avó. Então, quem cumpriu com a função materna foi a avó, certo? Por mais que essa avó tenha sido amorosa, por mais que ela tenha se doado e tenha cumprido com exatidão, assim, que ela tenha dado o melhor dela nesse momento, ainda vai ter um risquinho ali do porque a minha mãe biológica não quis estar comigo, ou porque ela não pôde. Então, essa questão sempre vai estar ali. É uma ferida que eu vou ter que aprender a conviver com ela. Quando eu tenho medo de engravidar, é porque essa ferida, talvez que eu pensasse que está muito pequenininha, isso eu só usei um exemplo hipotético, mas pode ser que você tenha essa mesma vivência sendo criado pela sua mãe biológica, mas que ela não tenha desenvolvido a função materna. Então, cria-se uma ferida, cria-se um buraco que fica em aberto, que não foi preenchido, certo? Então, a partir dessa experiência, eu tenho medo de reproduzir isso. Se eu não soube, se eu não pude receber uma função materna, talvez eu não consiga reproduzi-la. Talvez. E talvez venha daí o meu medo. Mas assim, é uma consequência de porquês, né? É um desdobramento. Porque a gente pode pensar o seguinte também.
Se eu não tenho um companheiro, alguém que divida esse sonho comigo, porque entendemos que criar um filho não é criar um filho sozinho, para que uma criança venha ao mundo, eu preciso de um homem e de uma mulher. Senão, isso não acontece. Não estou indo por orientações sexuais, estou dizendo que para uma criança vir ao mundo, necessita de uma parte feminina e de uma parte masculina. Ok até aí? Então, para a criação, eu também preciso de ambos. Sei que algumas mães se desdobram freneticamente para poder suprir quando uma das partes não está. Mas não dá para você cumprir com duas funções ao mesmo tempo. Ou eu cumpro com uma, ou eu cumpro com meio, e fica um pouquinho de metade. Sabe? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Entendem o que eu quero dizer? Então, esse medo de engravidar, eu preciso buscar uma ajuda profissional para entender dentro da minha história. Da onde vem esse medo? Pode ter relações lá atrás, com a questão materna, na minha relação, no que faltou ou que não faltou. Entendem? A Renata, depois ela complementou, né? O medo de engravidar, de trazer a criança ao mundo, né? De parir, de não escolher um pai certo e o medo de me arrepender depois da idade chegar. Se eu não tenho um pai certo, né? Eu não sei se tem como saber isso. Eu preciso entender se aquela pessoa quer dividir esse sonho comigo ou não. Porque senão essa criança que nasce, por exemplo, uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui também, que vem dessa pergunta da Renata. Por que eu quero me tornar mãe? Né? Esse período gestacional, ele não emocionalmente, nós não vamos falar dele somente durante os 9 meses, mas antes disso acontecer. Quando você já pensa, quando já há um pré-pensamento que já vai influenciar na vida do seu filho ou não. Já existe um pré-pensamento sobre o que você deseja de um filho ou não. E isso é muito perigoso, por exemplo, quando eu tento engravidar, para sustentar uma relação, ou para me deixar feliz, ou para tapar um buraco. É um peso muito grande para uma criança vir ao mundo já com essas responsabilidades, de ter que ser o filho ideal, de ter que te fazer feliz, de ter que unir esse casal. Né? Então, por que eu quero ser mãe? Por que eu vou entrar nessa demanda que vai pedir tanto de mim quanto do outro, né? Eu vou precisar abrir mão de várias coisas para poder estar no desenvolvimento dessa criança. Ou não, né? Como algumas escolhem não estar. Então, tem também essa questão, por que eu quero ser mãe? Né? É um outro ponto. Mas essa questão do medo, continuando um pouquinho da Renata, tá bem relacionado também a essa questão de eu não ter encontrado uma pessoa certa, sabe? Alguém que eu sei que vai dividir essa experiência comigo, alguém que sonhe junto comigo. É um dos sonhos que não dá para sonhar sozinho, sabe? Vai ficar faltando, vai ter um espaço que vai estar em aberto. Jaqueline, ela colocou um pouco para que eu falasse sobre medo de falar e timidez. A gente pode falar isso em uma outra live. Eu vou tentar deixar essa live mais específico para gestação, para essas questões da gestação em si, mas a gente pode falar depois sobre isso. A Miriam colocou, como lidar com a questão do casal em relação aos ciúmes do marido com o nascimento do bebê? O marido diz que a mulher não dá mais a devida atenção. Essa é uma questão que surge após o nascimento, né? Quando a mãe tem que dedicar tempo para essa criança, o que é natural. Então, talvez esse marido, ele precise procurar uma ajuda profissional para poder entender, porque não é uma disputa ali, não é? Os dois deveriam dividir as tarefas no sentido assim, eu preciso entender que quando nós tivermos, porque somos nós, né? Não sou eu que vou ter um filho. Quando nós tivermos um filho, nós vamos ter que dividir algumas responsabilidades desde o início. Se eu não sei trocar uma fralda, eu posso cuidar dele enquanto você vai fazer uma outra coisa. Então, será que eu estou te cobrando e não estou te ajudando? Mas para que ele possa entrar, porque tanto para a mulher quanto para o homem, quando
quando se vem uma criança dentro desse relacionamento, ambos entram em contato com a primeira experiência com a mãe. Ambos, seja consciente ou inconsciente, né? Porque a partir da psicanálise nós vamos pensar que o inconsciente é a maior parte da psique, é o que te move, né? Mesmo que você não o perceba, ele tá na tua ação, ele tá na tua fala. Então, mesmo pro pai quanto pra mãe, eles vão entrar em contato com a primeira experiência. Qual que foi a experiência que eu tive com isso? Foi com a minha mãe, foi com a mãe dele, não é? Então, ambos entram em contato. E se eu tenho conflitos que não foram elaborados, conflitos que eu não dei ênfase para aquilo, quando eu entro nessa situação, digo, quando eu me proponho a me tornar pai ou mãe, eu entro em contato com isso, mesmo sem querer. A Elane colocou: minhas 3 gestações foi péssima, meu corpo estava em forma, estava trabalhando, tive que parar e me abati, entrei em profunda tristeza. Até hoje o sonho com resultados de gravidez, quando dá negativo, é um alívio. Oi, Elaine, são 3 gestações, certo? Então, são 3 momentos diferentes. Você não estava igual nos 3 momentos. Não vou dizer que seja o seu caso, mas é importante que eu tenha com quem dividir esses momentos, que vão ser difíceis mesmo. Porque, como eu disse, é uma mudança brusca, não é? É uma mudança de corpo, é uma mudança emocional, é uma mudança de disposição de energia, né? Vem um cansaço, algumas indisposições ou não, depende da mãe. O que a gente precisa entender é que nenhuma gestação vai ser igual. Por quê? Porque você vai estar em períodos diferentes da sua vida e o seu marido também. E se ele não estar, se for uma outra pessoa, indiferente. Nós somos seres em constante transformação, não é? Então, nunca é a mesma coisa, nunca é a mesma gestação, elas nunca são iguais. É por isso que às vezes a gente ouve assim, eu criei os 3 iguais, né? Algumas mães falando dos filhos, né? Eu criei os 3 iguais, ou eu criei os 4, ou os 2 iguais, mas eu não sei o que acontece, são um diferentes do outro. Né? A gente nunca cria igual, porque nós estamos em momentos diferentes, cada gestação foi um momento diferente da tua vida, tanto de idade, tanto de condições financeiras, né? São todos pormenores que torna cada gestação particular naquele momento. Por quê? Porque se é a primeira gestação, tudo é novo, certo? Se é a segunda, eu já sei algumas coisas, então eu já vou estar mais livre para alguns pormenores, para outros não é? Então, depende de cada situação. Por isso que é importante que como a Helene colocou, que ela entrou em profunda tristeza, que ela se sentia mal por essa mudança. Primeiro ponto, eu realmente quero ser mãe? Questões a se pensar, não estou dizendo que seja você, mas a gente precisa pensar sobre isso. Por que eu quero ser mãe? Eu estou disposta a abrir mão de algumas coisas? E se eu estou disposta e está tudo ok, eu tenho um companheiro que também está ok a isso, que também está disposto a abrir mão, a entender que por um tempo ele vai ter que bancar algumas questões alimentares por um momento, que vai ter uma mudança financeira, uma mudança emocional no casal, que vai ter algumas divergências de educação. Se ambos estiverem dispostos a isso, ok, porque momentos difíceis vão acontecer em qualquer gestação, em qualquer primeiro contato com esse bebê. Se uma das partes não quer, aí fica um pouco mais complicado, porque aí a mãe, aí quem vai cumprir com essa função materna, vai se sentir extremamente sozinha e desamparada. E isso pode criar cicatrizes na criança, mesmo sem a mãe entender, mesmo sem a mãe saber, não é? A Luciana colocou, boa noite. Como lidar com a ansiedade e o medo durante a gestação? Como saber lidar com tantos sentimentos e reações juntas, né? Não existe uma receita para isso, porque cada um vai ter que aprender a lidar com os seus sentimentos e as suas angústias.
Como eu disse, né, um dos autores da psicanálise que fala muito sobre isso é Donald Winnicott. Ele é pediatra e foi psiquiatra infantil por muito tempo, né, a partir do momento que depois ele ingressa para a psicanálise. Então, ele traz muitas contribuições e ele vai falar sobre a mãe dedicada comum, né? Essa é a nomenclatura que ele dá para as mães. Porque você sabe o que o seu filho vai precisar, não é em um livro, não é em uma receita, não é em questões básicas que alguém diga que vai fazer com que você consiga lidar naquele momento. A tua história e a do seu filho é única, é particular. Cada mãe vai entender e compreender os motivos do choro, os motivos dos ranhidos do seu filho, entrando em contato com ele. Durante a gestação, as ansiedades e as angústias, elas vão ser acolhidas por um companheiro ou pela família que esteja próxima. Porque as inseguranças vão vir, porque é algo novo, é algo diferente. Faz sentido? Se eu não estou conseguindo lidar com isso sozinha, e se eu não estou tendo alguém ao meu lado que possa suprir com essas angústias e essas ansiedades, eu preciso buscar um profissional para que ele possa fazer isso junto comigo, para que eu possa entender, né, como vai ser a minha vida a partir de agora. O que eu faço a partir de agora? Como lidar com isso? Como lidar com esse sentimento que está aqui, né? E como lidar quando a criança vir ao mundo e vai vir outros sentimentos juntos? Então, é por isso que, se está muito pesado o fardo, eu busco uma ajuda profissional para isso. A Marcela colocou: Oi, Jéssica, minha filha está grávida, é mãe solteira, porém ainda namora com o pai. Mas eles brigam demais. Ela vive estressada, fico preocupada, afeta o bebê? Olha, afeta bastante ela no caso, não é? É importante que você, como mãe, dê um apoio que talvez o pai não esteja dando nesse momento. É o que ela mais precisa nesse momento, é alguém que acolha isso. O que a gente pode entender é que a falta de uma função paterna faz falta, né? Não tem como a gente calcular isso. Faz falta. Vai fazer falta. Não tem como eu evitar isso. Mas se a sua filha tiver o seu apoio da sua família, isso vai fazer com que ela enfrente melhor as outras questões que vão vir a partir do nascimento. E aí, se vocês conseguirem acolher essa criança, vai ter menos danos, vamos dizer assim. Falhas qualquer criação tem, porque nós somos humanos e nós erramos, não é? Ninguém é perfeito. Então, por exemplo, o que a gente precisa pensar? Você pode oferecer, estou usando como exemplo, né? Não estou dizendo que seja. Você pode oferecer para sua filha o que você teve. Seus pais ofereceram para você o que eles tiveram. Se houve uma falha nesse processo lá atrás, essa falha está sendo reproduzida ao longo das gerações, entende? Então, assim, a partir desse momento, o apoio que você pode dar para ela, para que ela consiga passar para essa criança com um pouco mais de calma, para que ela consiga entender, ou até mesmo indicar uma ajuda profissional para que ela consiga lidar com essas questões, não é? É bem melhor que essa criança conviva em um ambiente tranquilo, mesmo que não tenha a função paterna presente, do que ela estar em um mesmo ambiente com tudo conturbado. Então, o que a gente precisa pensar nas questões da gestação, né? Continuando, se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem mandar para que a gente possa, enfim, expandir um pouco mais esse tema. Sobre a gestação, nós falamos então da função paterna, o quanto ela é importante. Nós falamos sobre o emocional da função materna,
Que por quê? Né? É importante que eu tenha pessoas que possam suprir com essas confusões, com esses sentimentos que vão aparecer durante a gestação por conta da mudança brusca que acontece e vai acontecendo gradualmente, mas é um momento em que essa mãe vai sendo preparada para essa nova vida, para um novo momento da vida, não é? É importante que cada mãe compreenda que a sua experiência será em particular e que eu não devo ficar comparando a minha experiência com a do outro e julgando a minha errada ou me menosprezando de alguma maneira. Entende? A tua experiência tá ok, desde que você tenha se entregado para isso e desde que você esteja sendo amparada, porque isso é importante. No caso, como ela utilizou, do marido não estar muito presente, né, do pai da criança não estar muito presente na vida dessa criança e mesmo ajudando nas questões básicas do que a criança vai precisar de material e também emocional, ambiental, é importante que a mãe, ou que quem está cumprindo, né, a mãe no caso, que ela cumpra apenas com a sua função. Se ele não quis, quem vai perder esses momentos é ele. Quem vai perder esse contato com a criança, cada passo, cada desenvolvimento, é essa função que ele não está disposto a atuar, né? Que ele não está disposto a se entregar para esse papel. Então, cumpra apenas com a sua função. Se eu sou mãe e o pai não está nem aí, seja mãe, seja apenas a mãe. Porque isso não é apenas, né? Isso já é algo difícil, ter que abarcar com todas essas questões emocionais, financeiras, críticas também do outro, porque vai aparecer, né? Do sentido de não soube escolher, como uma relatou aqui, um medo, né? Será que eu vou escolher o pai certo? Não é uma questão de escolher, né? Não tem como eu escolher um pai no sentido assim de que, será que aquele vai ser bom? Eu não sei se aquele vai ser bom. Mas eu preciso olhar para a minha relação atual e ver, tá sendo bom? Dessa relação que está agora, eu quero ir para um outro passo que é difícil? Faz sentido isso para vocês? Essa relação que eu estou tendo com o namorado ou com o marido, em que vocês queiram partir para um outro passo, de colocar um filho ao mundo, de se tornarem pais. Estão prontos para isso? A Renata complementou: uma pessoa com problemas de vício pode afetar um bebê no seu desenvolvimento gestacional? A gente nasce com sequelas emocionais? O que a gente precisa entender é que tudo que a mãe sente, a psicanálise, alguns autores vão tratar de uma memória fetal, né? Tudo o que... nesse período gestacional, a gente precisa entender que a mãe e o bebê é um só. Então, tudo o que a mãe sente, o bebê também sente. Quando a gente vai pensando numa vida, numa criança, o pensamento anterior da gestação, pensamento e o sentimento emocional de querer ter um filho ou não, isso já influencia no que a criança vai ser. Por quê? Porque se essa gravidez foi desejada ou não, podem vir algumas consequências daí, sabe? Depois, o que a gente pode pensar também? Se a mãe acabou passando por muitas tristezas durante a gestação, por muito estresse, ela não consegue dar uma atenção devida para aquele momento, ela não consegue cuidar dela mesma e fazer essa preparação para essa nova etapa. É como se ela não pudesse, porque não só internamente, mas externamente, tá muito tumultuado. Agora, não tem como eu saber que tipo de sequela, se vai haver ou não, ou se vai... Sabe? É uma coisa que só acontecendo, só vivendo para saber. Vícios, como a Renata disse, mas que tipo de vícios? Né? Depende do tipo de vícios que a gente está falando. O que eu sei, o que é o que a mãe sente, a criança também sente. Até o momento do nascimento, eles são um só. Por isso que a gestação é um momento importante. É um momento que eu preciso tanto cuidar do meu físico como do meu emocional. E do ambiente que eu estou também.
Faz sentido? Mais alguma pergunta em relação a esse tema? Sobre gestação? A psicanálise, ela vai trabalhar muito essa questão do que fica no sujeito, né? A partir... O que a gente está dizendo aqui? Não é que a psicanálise vai trabalhar com o passado do sujeito, não é? Só com o passado. Porque o que já foi, a gente não pode mudar. Se eu já fui mãe, se eu já passei por esse período, né? Quando eu passei ou quando a criança passou por esse período, são coisas que a gente não pode mudar na vida adulta. O que nós vamos tratar depois, por exemplo, o que nós vamos tratar com essa gestante? As feridas, a marca que foi deixada daquele passado. É como ela lidou com aquilo, né? Como ela lida ainda com aquelas cicatrizes no dia a dia. Como eu lido com as cicatrizes do meu passado no meu dia a dia. É isso que é possível trabalhar, porque o que já foi, não tem como ser mudado, não é? A Luciana fez um questionamento. E quem tem problemas para dormir e perde o sono na gestação, o que fazer? Primeiro eu busco psicoterapia. Por quê? Porque eu preciso entender o que tá tão barulhento aqui dentro que faz com que eu não possa dormir. Existem vários porquês, porque eu perco o sono, porque eu tenho medo, por ansiedade, pelas questões que estão acontecendo no meu dia a dia, se eu não estou me sentindo protegida, se eu não estou me sentindo acolhida e amada pelo companheiro ou pela família, se eu estou me sentindo rejeitada, sabe, essas questões, isso faz com que se perca o sono, como também o que eu vou encontrar quando eu dormir. Na live da semana passada eu falei sobre sonhos, né? E eu disse que os sonhos têm a ver com o inconsciente. Às vezes eu perco o sono porque quando eu entro em contato com o inconsciente, ele é doloroso, com conteúdos do inconsciente. Então, existem vários porquês. É possível que você encontre esse porquê dentro da tua análise pessoal, para poder entender por que eu não tenho conseguido dormir. Será que é só nesse período gestacional ou será que já tinha um tempo que eu não conseguia dormir? Vai um pouquinho mais além. Nós não vamos ter nunca uma resposta pronta, né, em psicanálise, porque tudo vai depender da história do sujeito, de como ele vivenciou cada momento, cada experiência da sua vida e como ele lida com isso no dia a dia, né, como ele lida com as feridas do passado que ainda estão aí em você, que ainda estão te machucando, que estão te impedindo de algumas coisas, que estão te privando de outras coisas, não é? Então, só para a gente poder finalizar, então, esse assunto... As questões que eu gostaria de trazer da gestação as questões principais, porque é anterior a isso, né? Um pré-pensamento. Eu quero me tornar mãe? Por que eu quero me tornar mãe? Eu tenho alguém para dividir essas responsabilidades? Porque, bom, infelizmente a gente vê algumas pessoas, até mesmo de mídias sociais, tentando uma gravidez independente. Não é, eu quero ser, essa questão. É uma questão irresponsável, porque causa mudanças, causa cicatrizes naquele ser humano que está vindo e que vai querer entender, né? De onde é que eu vim, como que isso aconteceu. Então, não dá para eu olhar para isso e dizer que a função do pai não é importante na vida de uma criança, porque ela é. Ela é importante para saber de onde eu vim, quem eu sou, não é? Fica essa lacuna. Se nós, não é todo caso, que eu vou usar agora de exemplo, mas se nós pegamos crianças que foram adotadas, por mais que aquela família tenha sido amorosa, por mais que aquela família tenha dado todo o amor, e isso supriu essa criança, isso fez toda a diferença, vai ficar uma lacuna. De onde eu vim? Por que aquela pessoa não me quis? Por que essa pessoa não esteve na minha vida? E isso vão ser dificuldades que essa criança vai ter que enfrentar ao longo da vida. Então, não dá para eu ser irresponsável e pensar que eu posso
ter uma criação independente é muito egoísmo, é muito narcisismo, não é? Quero satisfazer o meu desejo de ser mãe. Então eu preciso entender que eu não vou trazer um filho ao mundo para poder suprir uma falta. Eu não vou trazer um filho ao mundo para manter uma relação, porque isso não mantém. Eu não vou trazer um filho ao mundo para que com que ele já tenha a função de me fazer feliz. Porque aí é muita responsabilidade que eu coloco nas mãos dessa criança. Aí essa criança já vem para o mundo com uma carga tremenda de que ela tem que ser a criança perfeita, de que ela tem que suprir aquelas funções, sabe? Então é pensar anteriormente ao período gestacional. É eu ter uma gestação emocional, de certo modo. Vamos dizer assim. Eu pensar porque se eu tenho com quem suprir, com quem dividir, porque é uma tarefa difícil, não é? De custo alto. Custo alto é cara no sentido não só material, mas no sentido emocional e físico também. Porque há uma demanda grande para isso, não é? E a outra questão é quando eu estou quando eu estou vivendo essa gestação. Se eu não pude ter, ou se a pessoa ou se essa gravidez veio inesperadamente, ou se o pai não pôde estar comigo nesse momento, por qualquer que seja o motivo, se não pôde estar presente, e eu tô tendo que lidar agora com uma gestação solitária, né? Eu não tenho a função paterna para que me auxilie nessa questão. Cumpra apenas com a sua função. Não tente suprir duas funções, porque senão eu faço duas coisas pela metade. Seja apenas mãe, dê o seu melhor, não fique comparando com a vida do outro, porque a vida do outro é diferente da sua. Não é? Isso faz sentido para vocês? Isso que eu estou dizendo? Não há comparação de gestação. Física, a gente pode pensar em alguns meses, a gente pode pensar em situações, mas cada uma vai ter uma experiência diferente, vai ter um sintoma diferente, vai ter uma sensação diferente física e emocional. Por isso que é bem em particular. Alguma dúvida do que falamos até agora? Esse foi o básico, foi algumas questões só por alto, né? Existem vários outros pormenores que nós podemos discutir em uma próxima live. Esperar só uns minutinhos para ver se tem mais alguma pergunta. Acredito que não. Muito obrigada por quem acompanhou até agora, por quem usou alguns exemplos, por quem perguntou, não é? Nós nos vemos então em uma próxima live. Na semana que vem já se inicia o primeiro congresso online, mais psicólogos. Eu vou estar na terça-feira, no dia 29, às 15 horas, falando sobre bullying, né? Falando algumas questões sobre o bullying, para que a gente possa pensar sobre isso. Surgiu uma pergunta. Na terça, eu não ouvi a sua pergunta. Não ouvi não, perdão. A sua pergunta não chegou para mim. O que acontece é que depois que eu já visualizei algumas lives, às vezes não chega a pergunta de vocês para mim no momento, mas depois quando eu vou rever, elas vêm. Se você puder perguntar novamente, eu não recebi a sua pergunta. Muito obrigada, Jane. Foi bem rapidinho, algumas questões apenas. Na terça, se você puder fazer a pergunta novamente,
Ela não chegou para mim, por isso que eu não respondi. Sim. Michela, assim, na terça-feira eu vou falar sobre o bullying. Vai ser às 15 horas. Vai ser à tarde, né? Nós vamos falar sobre bullying. O Augusto trouxe um questionamento. Gostaria de saber sobre as funções materna e paterna. Quando eu tô me referindo à função, né? Não necessariamente vai ser cumprida pelos pais biológicos, ou seja, a função materna não necessariamente vai ser cumprida pela mãe biológica e a função paterna não necessariamente vai ser cumprida pelo pai, né, pelo pai biológico. Por quê? O que são essas funções? É quem vai cumprir com os deveres emocionalmente, financeiramente, ambientalmente, falando para aquela criança. Essa função materna, por exemplo, ela pode ser exercida por uma avó, por uma tia, por um parente próximo, por uma mãe adotiva, por uma professora, por quem quer que esteja na vida dessa criança e ofereça a questão da ambientalização, a questão do amor, do se sentir amado, do acreditar, sabe? Então, é isso que eu tô me referindo. A função paterna também está presente, né? O que nós vamos entender? Para a psicanálise, a função materna é aquela que acolhe, né? Acolhe as angústias do bebê, aquela que entra em contato. E a função materna, a função paterna, ela vem como o não, né? Ela vem como limite na vida dessa criança, né? Vai representar essa limitação que é fundamental para o desenvolvimento emocional dessa criança. Então, a função paterna, ela não só tá ali para dar o amor, o carinho, mas também impor um limite, sabe? Dizer que, olha, meu filho, você infelizmente não vai poder fazer tudo o que você pensa, o que você quer, o que você deseja naquele momento. Então, é superficialmente falando, né, sobre essas funções. A Milena fez uma pergunta. Todas as lives do congresso serão à tarde? Você sabe me dizer? Não, vão ter lives até no período da noite também. Vai ser quase que o dia todo. O cronograma completo, Milena, tá na página, nos Mais Psicólogos. Tem até, eu acho que um evento falando sobre isso. E aí lá tá explicando certinho os horários, os temas, os profissionais que vão fazer as lives. Ah, na terça, agora chegou a sua pergunta. Perguntei sobre o abandono do marido durante a gestação. Se essa frustração pode ser transferida para o bebê. Pode, mas não porque a mãe quer fazer isso, é porque não tem como ela evitar isso. Se eu tô me sentindo abandonada, se eu tô me sentindo... Porque muitas vezes, por estar se... Não estou dizendo que todo caso é esse mesmo caso, assim. Tipo, não é via de regra, né? Cada caso é um caso. Mas se eu estou me sentindo abandonada, desprotegida, como que eu vou poder oferecer um ambiente reconfortante, um ambiente acolhedor, né? Como que eu vou poder ser esse ego auxiliar, que é como a gente vai dizer na psicanálise, para essa criança, se eu não estou tendo isso, né? E aí essa mãe vai se sentir insegura e vai acabar passando uma insegurança para a criança, mas não porque ela quer, inconscientemente falando, né? Então não tem como saber. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de cada caso, né? Depende de cada vivência a partir daí. Mas às vezes ela pode encontrar um outro companheiro que possa dar um ambiente para ela, né? Que possa suprir com essa função. Então, depende realmente do caso. É importante que ela busque uma ajuda profissional, seja lá de que forma for. Não é? Seja lá o que tenha acontecido na sua vida, mas que eu busque uma ajuda profissional para poder entender isso. E se essa criança, se já faz um tempo, por exemplo, se você está me perguntando de algo que aconteceu no passado, se essa criança apresentar algumas questões mais retraída, né, que precise de uma atenção maior, eu também busco uma ajuda profissional para essa criança poder lidar com isso.
ok? Então, ficamos por aqui, pessoal. Nos vemos, então, na próxima semana. Fiquem atentos ao cronograma do evento. Tá bem legal, são diversos profissionais de diversas áreas e temas distintos também. E nós nos encontramos, então, no dia 29, na terça-feira, às 15 horas, e o tema será sobre o bullying. Ok? Tenham todos uma boa noite e nos vemos na próxima semana. Um beijo para vocês e obrigada por quem ficou até agora e por quem contribuiu e perguntou também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.